O que é avaliação física? De acordo com Confef, através dela é possível reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre o método, tipo de exercício e demais procedimentos a serem adotados para a prescrição de exercícios físicos e desportivos. Olá a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo Lizancini, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquiso na área de envelhecimento, saúde e educação física, sou idealizador também da Movade Envelhecimento Ativo e hoje nós trazemos um importante conceito de avaliação física, que é o princípio de tudo antes de iniciar um programa de exercício físico sistemático. Então, o Google traz uma definição interessante de avaliação física, mais rasa, mais para um conhecimento inicial. Então, a avaliação nada mais é do que um processo de descrever de forma objetiva ou subjetiva, e de forma quantitativa ou qualitativa, ou ambas as formas, um atributo de interesse que nós queremos conhecer de uma pessoa. Então, a mensuração, por exemplo, de parâmetros psicológicos, sociais, fisiológicos, motores, físicos, biomecânicos, são fundamentais aí e um pré-requisito para um feedback, um retorno para um trabalho consciente, né, e coerente com relação aos objetivos de um programa de exercício físico. Então, basicamente, as questões importantes associadas com a avaliação física, a questão de delinear um programa de treinamento físico e planejá-lo, obter informações e, com essas informações, aplicar esse programa na prática. Né? Então, veja que é um conceito muito importante e que dá segurança antes de iniciar um programa de treinamento físico. Dentre a terminologia importante associada com as questões da avaliação física, nós temos os testes, que são os instrumentos e procedimentos que têm por objetivo obter uma resposta desse indivíduo e fornecer informação sobre um atributo específico, como, por exemplo, qual é o nível de força muscular, qual é o nível de flexibilidade de uma pessoa. Baterias de testes, que são um conjunto de testes relacionados para avaliar um determinado tipo, né, de atributo físico associado com uma modalidade esportiva, por exemplo, num tempo específico, de uma maneira multidimensional. Por exemplo, o que seria importante avaliar num atleta de basquetebol, num atleta de futebol, num atleta de voleibol, do ponto de vista das suas capacidades, das suas habilidades, dos seus atributos físicos. Tem o conceito também de medida, que é o processo de se determinar sistematicamente e atribuir valores numéricos para um atributo de interesse, como, por exemplo, a força, a potência muscular ao longo do tempo. Então, você poderia também avaliar a questão de medidas de tempo, de distância, associados com determinado teste. Por exemplo, quanto aquele atleta demora para percorrer 1 quilômetro, né, em velocidade máxima, por exemplo. E aí nós temos questões importantes também associadas quanto aos tipos de avaliação física. Então, nós temos os testes de laboratório, que são menos acessíveis, que são aqueles que requerem um equipamento e treinamento apropriado de uma equipe de avaliadores, e aí, assim, são poucos acessíveis para a população geral. Então, vamos colocar testes, por exemplo, para avaliar composição corporal, como, por exemplo, DEXA, testes de consumo máximo de oxigênio feitos através de ergospirometria, ou mesmo até um eletrocardiograma de esforço, que muitas vezes não é acessível para todas as pessoas, e os testes de campo, que são aqueles que não requerem equipamento específicos, não são testes caros, são fáceis de ser realizados no ambiente da prática profissional. Não podemos citar, por exemplo, os testes de força de uma repetição máxima, os testes de 6 minutos, por exemplo, que podem ser motivo de outras falas nossas aqui, mas o fato é que
tanto o profissional quanto um sujeito que vai iniciar um programa de atividade física precisa fazer testes que sejam específicos para avaliar aquele determinado atributo, aquela determinada habilidade, capacidade física que se objetiva melhorar, né? Então, os critérios para escolhas dos testes também são importantes de serem colocados, né, em consideração. Então, quando você vai avaliar um sujeito, você precisa considerar a questão de um teste específico com relação à idade, o gênero, né? A questão dos fatores ambientais também são importantes de serem levados em consideração. Qual sistema energético se pretende avaliar de forma a simular aquelas exigências energéticas do esporte, daquela atividade física que se pretende avaliar, né? É importante de ser levado em consideração a especificidade do padrão biomecânico. Então, se eu quero avaliar um corredor, não tem como eu fazer testes que sejam aplicados, por exemplo, para jogadores de vôlei, de basquete. Então, é preciso avaliar uma forma específica tanto o sistema energético quanto o padrão biomecânico. E também considerar o nível e a experiência de treinamento daquela pessoa. Então, nós temos um sujeito que é fisicamente ativo e faz atividade física para lazer, recreação, para manutenção da saúde, ou um atleta experiente, bem treinado, que precisa fazer testes específicos e técnicos para a sua modalidade esportiva. Então, o objetivo de hoje desse conceito foi passar uma visão geral do que seria a avaliação física e algumas das suas especificidades. Então, é algo muito importante de ser realizado antes de começar um programa de exercício físico, seja por um atleta, seja por um indivíduo que vai fazer a sua atividade física para melhorar a sua saúde, a sua aptidão física. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, nós vamos trazer muito em breve mais conceitos importantes associados aí com as questões da prática de atividade física na perspectiva da melhora e do processo de envelhecimento, da otimização do processo de envelhecimento. E, sem dúvida, o conceito de avaliação física ele é essencial, porque ele remete, né, a avaliar, além da condição física, avaliar também o estado de saúde dessa pessoa e a segurança ao começar um programa de atividade física sistemático. Então, é muito importante, para a gente finalizar aqui a nossa fala, que essa avaliação seja multidimensional e também que tenha participação de diferentes profissionais da área da saúde. Então, a participação do médico, a participação do fisioterapeuta, do psicólogo, do profissional de educação física. Então, tudo isso é essencial para você reunir os elementos necessários para um programa de atividade física direcionado, assertivo, com metas e objetivos claros. Então, agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.